saciada por essa casa benigna de amor e luz, que com o auxílio de Jesus a gente consiga passar para vocês aqui um pouco do que a gente tentou estudar. Eu fiquei com bastante dúvida do que eu vinha trazer, porque eu tenho muito abrangente, amar um pouco mais. Amar um pouco mais. O que seria isso? Então, na pesquisa, na busca de encontrar, veio primeiro uma coisa que eu preciso que vocês respondam para mim. Topam comigo amar um pouco mais? Esse desafio em tentar passar esses minutos aqui juntos, tentando buscar esse desafio de amar um pouco mais, não só aqui, como a dona Lídia falou, saindo daqui, amando um pouco mais, não estamos tentando muito mais, dar saltos. Nós entendemos aí, nós somos espíritos milenares, mas nós temos muito tempo ainda para a gente evoluir com calma, né? Sem desespero, sem atropelar, porque a gente não sai do primeiro andar para o quinto, para o sétimo, sem passar pelo segundo, pelo terceiro, né? E então a pergunta é: vocês topam comigo esse desafio da gente amar um pouco mais? Vamos tentar? Então, vamos buscar, muito bom. Vamos buscar. No Evangelho, nós somos apresentados a 3 tipos de amor. Um, eros, amor eros. O outro, fraternal, todo mundo conhece. E o amor ágape, que é aquele amor que se doa, é aquele amor da entrega, né? Esse é o amor que o Evangelho nos mostra em muitas parábolas, em muitas passagens. Nós espíritas temos uma vantagem, entre aspas, porque nós entendemos um pouco melhor aquele modelo de amor que o Cristo nos trouxe como modelo e como exemplo. Por quê? Porque você pensar, como ele nos diz, que nós temos que seguir ele, temos que amar como ele, no nosso nível de evolução, a gente pensaria: posso viver 500 anos que eu não vou conseguir amar como ele ama. Mas nós espíritas entendedores de que nós fazemos parte de um processo, temos todo um processo de evolução, nós viemos e já voltamos aqui e vamos vir outras vezes, a gente chega lá, porque foi a promessa dele para a gente, né? Pois nós temos essa certeza que nós vamos alcançar com a promessa feita por ele. E Jesus nos diz: sede perfeitos. Olha só o impacto disso. Como perfeito é vosso Pai que está no céu. Caramba, você para pensar nisso, você fica muito profundo. Sede perfeitos. O Espírita sabe, nós vamos caminhar, nós temos uma jornada de milênios, milhões de anos, mas nós vamos evoluir, porque, como Jesus nos disse, nenhuma ovelha, né, será deixada para trás. Toda ovelha ele vai cuidar, todos nós vamos ser cuidados por ele. Se não fôssemos espíritas, a gente poderia até pensar que era impossível isso, né? Mas, como espíritas, nós sabemos que nós vamos chegar lá próximo da perfeição. Nós vamos ser, sim, cada um aqui vai ser um Cristo um dia. Todos aqui vão ser. A gente sabe que para chegar lá, alguns milhões de anos, né, muito tempo. Mas nós vamos chegar. É só a gente não sair da fila, ficar na fila que a gente chega. Mas para isso, a gente tem que tomar um cuidado, porque, como eu falei, o espírito tem essa vantagem, mas tem uma coisa para a gente atentar. Ele pode pensar: já que nós temos várias vidas, então nessa vida eu vou, né, ficar de boa, vou aproveitar a vida, não tenho outras para recuperar. Não, porque ele também disse que mais foi dado, mais será cobrado. Então nós estamos sabendo que nós temos outras, nós vamos ter que trabalhar essa agora, como a Ana falou aqui na abertura, hoje, trabalhar o hoje, né, já. E aconteceu um fato que eu lembrei, eu quis trazer. Estava tendo uma exposição no MASP, em São Paulo, sobre Charles Darwin. Então nessa exposição trazia todas trazia até o que se via na janela da casa dele, trazia detalhes deles, peças dele, uma exposição muito completa, que estava rodando o mundo e passou por São Paulo. Essa exposição foi muito, muito legal, assim, e eu fiquei todo empolgado, né? Aí, principalmente porque eu não sabia, né, que ele tinha passado aqui pelo Brasil. Quando eu vi que ele passou pelo Brasil, tinha os diários de bordo, eu falei: caramba, show, hashtag, né? Passou pelo Brasil, nosso país maravilhoso, fantástico, né? Vamos ver o que ele vai falar do Brasil. Aí peguei o diário de bordo do Brasil, né? Aí vi que ele falava pro Brasil, vamos ver. Estava escrito no diário de bordo dele: graças a Deus, deixei este país. Eu, caramba, graças a Deus deixei esse país.
parei assim, já leva aquele choque, né? Porque a gente pensa logo, Brasil, show. Que cara cego, né? Pensa assim, logo, que cara, né? Arrogante. Graças a Deus deixei esse país. Aí, parado, minha esposa pegou, virou do lado, olhou para mim e disse assim para mim assim, continue lendo para ver o que ele disse. E mulher, a gente sabe que é muito mais evoluída que a gente, né? Porque todo romance espírita é assim, né? É sempre assim, né? Lívia sobe, Emmanuel pau, né? André Luiz, tal, a mãe dele, sempre assim, mulher é mais evoluída que homem, então não tem jeito. Mas, parei e continuei lendo. Quando eu continuei lendo, deixei esse país, graças a Deus deixei o Brasil. Nunca mais pretendo voltar num país escravocrata, um país em que as pessoas pegam pregos em suas casas para machucar os dedos dos seres humanos, irmãos, por nada, por pouca coisa. Um país em que as pessoas pegam, em que uma criança de 12 anos, numa casa no Rio que eu estava hospedado, apanhou até a morte, quase até a morte, por ter servido um copo de água com pequena sujeira. Um país, vejam só, que além que com tudo isso, ao final de semana, as pessoas que toleraram, que praticaram, vão para suas igrejas e se dizem convictamente que amam a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Quando eu terminei de ler isso, eu falei assim, poxa, realmente. Fiquei pensando primeiro, para nessa época, podia ser ou estar furando meu dedo, me machucando, ou eu podia estar com um preguinho em casa também, né? Como espírita, eu podia estar do outro lado. Parei, realmente. Que povinho esse, né? Nós aqui. Isso, parei para pensar, mas vamos lá, vamos pensar mais um pouco. Quando eu vi aquilo, eu parei assim para pensar, e se fosse agora? Chegando no Brasil agora, como é que aconteceria? O que ele falaria? O que ele registraria no diário de bordo? Muito simples. Estou deixando o Brasil graças a Deus. Porque a classe média, enquanto a classe média pega aqui seus filhos nos carros com ar-condicionado e levam ele para escolas particulares, para ir em cursos de inglês, tênis, balé, passando no caminho, encontram no caminho crianças que pedem esmola, que tentam limpar os vidros dos carros, vender um limão, que tentam fazer qualquer coisa dessa para sobreviver, vão embora, deixam os filhos na escola, voltam músculo e só se incomodam porque veem no caminho estas crianças como apenas uma paisagem incômoda urbana. Só não fazem nada a respeito da vida deles. Isto é o nosso Brasil hoje. E, vamos lá, evangélicos, mormons, católicos, espíritas, nos finais de semana, vão para suas igrejas, chegam em suas igrejas, bem tranquilos, e dizem convictos que amam a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Aí nós lembramos do que João Evangelista nos diz: mente o homem que diz que ama a Deus, quem ele nunca viu, e ama ao próximo a quem viu. Não ama o próximo. Nessas situações, não ama o próximo. Então a gente pega, vamos continuar. Uma pesquisa, por acaso, vi do IBGE, fiquei impressionado. A entrevista do IBGE perguntava assim: você é racista? Não. Eu racista? Não, de jeito nenhum. 90% das pessoas responderam 4 perguntas. Eu fiz a primeira, de forma igual. Não, eu não sou racista. Segunda pergunta: o Brasil é um país racista? Sim, claro. Nossa, impressionante. Um preconceito absurdo no Brasil. É racista ao extremo. Você vê isso nas empresas, você vê isso nas igrejas, você vê isso na rua, a todo momento. Perfeito. Olha só.
Ele não é racista, 90% das pessoas respondem, mas 90% também respondeu que o país é um país racista. Segunda coisa, você inveja? Não, eu? Invejar? Não, de jeito nenhum. Porque o que é meu, cada qual tem o que ser, eu não invejo não, o que eu consegui ter foi com o meu esforço, invejar ninguém não inveja. Aí a quarta pergunta, você é invejada? Eu? Não posso comprar? Se eu trocar o celular, minha irmã, minha prima quer um igual, minha tia faz isso, meu amigo do trabalho, se eu trocar de carro ele fica assim, impressionante, todo mundo, impressionante, tem que tomar o maior cuidado. Às vezes eu troco e escondo um tempo para não sofrer aquela energia ruim da inveja. Então, as 4 perguntas respondidas desta forma por 90% dos entrevistados brasileiros. Então tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa ou tem muita coisa errada aí, né? Muita coisa errada. Porque a gente é um país de invejosos, mas que ninguém é invejoso, né? É um país de racista, mas ninguém é racista. Isso é o nosso Brasil. Não é o Brasil só? Não, qualquer lugar do mundo que você perguntar, você vai ter essa resposta. Mas Moisés, lá atrás, né? Ele veio em Levítico, no capítulo 13, no versículo 18, ele nos trouxe um mandamento. Todo mundo tem muito na cabeça um pedaço desse mandamento. Vamos descrever exatamente como veio traduzido na outra tradução do grego, como ele está escrito. Está escrito assim, o mandamento completo. Não procurem vingança e nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Contra alguém do seu povo. Mas ame cada um, seu próximo, como a si mesmo. Olha só, a gente está acostumado, né? Amar ao próximo como a si mesmo. O mandamento completo de Moisés é: não procurem vingança e nem guardem rancor contra alguém do seu povo. No final ele fala: eu sou o Senhor, ou seja, a palavra de Deus. Jesus, nos momentos finais que ele teve conosco, nos últimos momentos de sua presença física aqui na terra, ele chama os discípulos e diz: vou lhes dar um novo mandamento. Ou seja, nós tínhamos 10 mandamentos, vou te dar um novo mandamento. Mas quando ele nos deu, a primeira impressão que nós tivemos foi que esse mandamento que ele nos deu era novo. A gente já tinha esse mandamento, né? Ficamos com aquele conflito, tudo, mas sem analisar o contexto e fizemos imaginar que Jesus não erra. Jesus não erra. Moisés pode ter errado e errou, mas Jesus não. Então, Jesus, se ele disse que era um novo mandamento, vamos procurar entender. Isso me fez ficar pensando. Então, vamos ler na íntegra. Por isso que eu quis procurar na íntegra o que estava escrito, para poder comparar, para poder entender onde é que estava a diferença e se tinha diferença. Que com certeza teria. Pensa só, porque se você tem um último dia físico, você sabe que hoje você vai morrer. Você tem essa informação. Então, mas as pessoas que estão com você, seus filhos, não sabem. E você vai sentar com eles numa janta, você sabe depois ali, tchau, é a sua última janta, você está no minuto final. Você vai procurar fazer o quê? Dar um conselho, o mais importante, ou repetir, ou dar o mais importante conselho para os seus filhos, para aqueles que dependem de você. Você vai procurar fazer isso. E o que ele fez? Então, Jesus fez isso conosco. Ele nos deu o mais importante conselho na reta final de sua presença física na terra. E em João, capítulo 13, nos versículos 34 e 35, ele nos diz, Jesus nos disse: um novo mandamento lhes dou. Está escrito: amem uns aos outros, como eu vos amei. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, por muito se amarem. Esse é para vocês verem, o escrito no detalhe. A gente está acostumado a amar uns aos outros como eu vos amei, mas o mandamento inteiro por Jesus foi esse. A gente precisa entender inteiro para entender a diferença que existe entre um e outro. Percebam, existe a diferença, ela é sutil, mas ela existe, e é muito grande. Este é sim
um novo mandamento. Em Levítico, ele fala: ame seu próximo. É a primeira diferença. Ame seu próximo como a si mesmo. Mas está escrito lá, está escrito lá. Qual é o próximo do judeu? Era o próprio judeu. Porque quando ele ia conquistar Jerusalém, ele ia com espada, ele matava, ele fazia, ele podia fazer aquilo ali em nome de Deus. Então o próximo que ele tinha que amar como a si mesmo era o próximo, ou seja, o próximo que Moisés passou era o próximo da comunidade dele, da tribo dele. Essa é uma coisa. Já Jesus falou: ame uns aos outros. Ele não colocou restrição. Eu vou voltar a solar, não procure vingança nem guardar contra alguém do seu povo. Está claro isso? Mas ame cada um do seu próximo. Mas ame cada um do seu próximo. Então ele fala: do seu povo, mas não vale rancor contra alguém do seu povo, né? Mas ame cada um do seu próximo como a si mesmo. E Jesus já nos trouxe esse outro mandamento, que ele falou: ame uns aos outros. E essa diferença ela é sutil, mas ela é muito grande. O judeu ainda carrega um pouco disso ainda. Então ele tem lá, está escrito o mandamento de Moisés. Esse mandamento, ele foi ampliado por Jesus. Mas tem mais. Jesus veio nos trazer para que nós amemos um pouco mais. Por que amar um pouco mais? É um pouquinho só que ele pediu, quase nada. Porque em Levítico já era complicado amar. Porque ele falava assim, em Levítico ele falava: amar ao próximo como a si mesmo. Caramba, como eu me amo, eu tenho que amar o próximo. Se você for pensar, é difícil você amar o próximo, muito difícil, como você se ama. Amar o próximo, mesmo que seja um próximo daqui, da família, não precisa nem ser do povo. Próximo aqui da família mais próxima, um tio, um primo, um parente. É difícil isso, nós estamos num estágio que a gente sente essa dificuldade. Às vezes nós temos a dificuldade de nem nos amarmos. Às vezes, muitas vezes, uma vez a cada 40 segundos, nós perdemos um irmão no nosso orbe porque ele tira a própria vida. E para esses que tiram a própria vida, eu só vou fazer um comentáriozinho. Quando ele sai para lá, tirou a vida, os problemas vão continuar rigorosamente os mesmos, só com uma diferença também, sutil: lá não tem Rivotril. Só com essa diferença, o Rivotril lá não tem. Então você vai para lá, pior mesmo, né? Trazendo para cá, a gente continuando aqui, essas pessoas que se sabotam, que se destroem, né? que elas não conseguem nem amar. Como é que ela vai amar? Daí às vezes até pode ser que ela ame realmente o próximo como ela ama, porque o sentido de amor dela é tão pequeno que talvez ela ame mesmo o próximo, a mãe, o tio, o irmão, o colega, porque é tão pequeno, né? Mas quem já conseguiu dar esse passo de se amar um pouco que seja, é difícil você amar o próximo como a si mesmo. Mas depois que você pensando assim, então como é que eu faço para amar o próximo a si mesmo? Primeira coisa, você tem que pensar que depois que você se ama com todas as suas imperfeições, conseguir me amar. Eu sou assim problemático, eu sou cabeça dura, mas eu me amo, tá? E percebe que Deus te ama, Deus que é perfeito, te ama também com todas as suas imperfeições. Aí sim, você deu um passo. Você está no caminho do mandamento de Jesus, não de Moisés, de Jesus. Porque você entendeu que nós estamos todos num processo de evolução. Ninguém aqui é perfeito. Eu me amo com as minhas imperfeições. E eu amo aquele que está do lado, eu tenho que amar aquele que está do lado, do jeito que ele é, da forma que ele é. E para isso, às vezes, a gente coloca uma meta. Vou para o centro toda sexta-feira, eu vou me esforçar no meu dia a dia para não gritar, não brigar com ninguém, eu vou segurar as minhas palavras. Às vezes eu tenho vontade, no impulso de falar uma coisa, eu vou me segurar. Daí você diz assim: não vou fazer tal coisa, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, você se segurando, mas naquela semana você faz tudo errado. Caramba, eu estava tão bem, conseguia, de repente essa semana desandou. E para ser pior, é justamente no dia do Evangelho lá. Aí você chega no Evangelho lá, caramba, como é que eu vou encarar a espiritualidade, minha família, tudo, sabendo que eu
você não está aqui para falar, você está envergonhado, está pensando, caramba, mas aí nós temos que lembrar como Deus é bom. Como na palavra do filho pródigo, essa palavra, eu amo essa palavra, ela é muito, tem dezenas de ensinamentos numa palavra. Eu tentei trazer um pouco da imagem, porque do contexto aqui nós vamos amar um pouco mais, porque naquela imagem da parábola que Jesus nos provoca, nós vemos como Deus, ele é amoroso conosco, como ele é amoroso conosco. Aquele filho que está voltando, depois de ter feito tudo errado, desde quando estava com o pai, saiu, fez tudo errado, ele volta completamente destruído. Imagine voltar com um sentimento de humilhação, de vergonha. Com certeza, para ele chegar ao ponto de voltar com todo o orgulho que aquele filho tinha, imagine a volta dele, com certeza a barba por fazer, com roupa velha, voltando, que deve ter tentado tudo para não voltar. E aí, nós vamos ver nessa palavra como é que o pai agiu. Naquela cena, foi tão belamente descrita no Evangelho, tão belamente descrita, quando a gente vê, eu fico comovido assim, né? Emociona, de você ver a simbologia daquilo tudo, que é quando Cristo, é quando aquele filho volta andando naquele jeito, para chegar em casa do seu pai, que era o Senhor das terras. Ele vem chegando e vai ter que passar por todos os servos e criados, por toda aquela comunidade, uma vergonha absoluta. Ele estaria, né, num caminho de humilhação, todo mundo olhando aquela arrogância que ele saiu e a volta que ele vem, tendo perdido tudo, destruído, né, totalmente destruído. Mas seu pai, sabendo de tudo isso, percebendo tudo isso, quando ele vê o filho chegando lá na colina, ele sai correndo ao encontro do filho. E essa imagem é de uma beleza extraordinária. Ele vê o filho vindo, que disse tudo o que disse, que fez tudo o que fez com ele, retornando lá na colina, na miséria, ele sai correndo em direção ao filho. Porque a gente percebe nessa parábola a misericórdia infinita de nosso Pai. Infinita de nosso Pai em relação a nós. Porque a nossa dificuldade de crescimento ela é latente. Muitas vezes nós saímos do caminho e ficamos envergonhados em voltar para o caminho. Ficamos naquela vergonha, mas nós temos um Pai que tem uma misericórdia infinita. Ele entende as nossas imperfeições e nos ama como nós somos. Naquele momento, Jesus fez uma referência, quando ele estava contando a parábola, ao Salmo: Senhor, eu sei que tu me sondas. Ele sabe, não precisa falar palavra alguma, ele sabe o nosso pensamento, ele percebeu o pensamento do filho. Porque quando o pai vê o filho, que vai ser motivo de chacota de toda a comunidade, de todos os servos, todos os criados, e ele sente aquela angústia que o filho vai sentir, todo o sofrimento da vergonha e da humilhação daquele momento, ele sai correndo em socorro do filho. O Salmo também diz, mesmo que quando falta a mim palavras, era o caso dele, Pai, conhece o meu pensamento, ele sabe, daquele dia que você chega, às vezes você está todo envergonhado, porque eu não pisei muito na bola, ele sabe o seu pensamento, não tem nem palavra para pedir desculpa, ele sabe. Então, imagina agora, naquela cena que eu falei correndo, aquele homem judeu, magro, pomposo, né, com aquela vestimenta clássica, correndo desesperadamente em direção ao filho, com todas as suas forças já de idade, para que ele tivesse que entrar, que ele não tivesse que entrar, passar por todas aquelas pessoas, não tivesse que passar por todo aquele processo de humilhação. E o filho, tomado pela vergonha, tenta, quando vê o pai chegando, ajoelhar pela vergonha, que o pai vindo para a direção dele não acredita, ele tenta ajoelhar para o pai vendo isso, percebe, segura ele pelo braço e beija o pescoço do filho. Ele se abaixa mais que o filho e beija o pescoço do filho. Ele se coloca na posição de beijar o pescoço, ou seja, ele se abaixa para que o filho não se ajoelhe. Isso é Deus. Jesus nos trouxe um pedacinho de nosso Pai. Um pedacinho do nosso Pai.
Porque o alvo de Deus não são os equívocos que Ele sabe que nossa alma tem. Não são os equívocos que Ele sabe que nossa alma tem. Mas o alvo de Deus são os acertos que nossa alma anseia. Porque não é uma única vez que nós fizemos e vamos fazer escolhas erradas. Não foi e não vai ser. Mas a gente tem que ter sempre a consciência, o entendimento que o Pai está lá para nos dar o beijo no pescoço, para correr em nossa direção, quando nós resolvermos voltar ao caminho da luz. E temos sim, sempre, sabendo disso, sempre procurar voltar. Não interessa, se você hoje está ali, procurar voltar para o caminho, porque vai ter o nosso Pai esperando por nós, com a sua misericórdia infinita. E temos com isso também, meus irmãos, amar um pouco mais, porque nunca vai faltar por parte de Deus, nunca Ele vai deixar faltar a oportunidade do nosso retorno, do retorno do irmão, do retorno daquele que necessita, que quer naquele momento retornar. Se em Levítico Moisés fala amar a tribo, os judeus como a si mesmo, e amar a si mesmo já é difícil, quanto mais amar ao próximo, mas no entanto, se Deus é perfeito e absoluto, Ele nos ama com toda a sua imperfeição, só nos resta uma coisa. Se a gente sabe que Deus é perfeito e não toda imperfeição, só nos resta uma coisa: gratidão. Que é quando você termina aquele evangelho lá, você diz, nossa, então você vem para aqui, você sai, você bota gratidão. Gratidão, que é amar os seres imperfeitos, que são nossos irmãos de trajetória, como eles são, porque nós somos imperfeitos. Então é muito fácil. Se Ele que é perfeito nos ama, que somos imperfeitos, por que nós não podemos amar o irmão imperfeito? Por que nós temos que apontar o erro dele, que nós somos cheios de imperfeição? Se Ele corre e nos acolhe e não aponta, por que nós temos que fazer isso? Porque Jesus nos pediu um pouco mais. E é por isso que Ele disse que era um novo mandamento. Vou voltar lá. Por quê? Porque Moisés convida a amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus foi além. Nosso governante nos deu nos fez um convite, nos convocou de uma forma tão bela, tão profunda, porque Ele falou: amem uns aos outros como eu vos amei. Eu vos amei. Olha o patamar. Amar ao outro como a si mesmo passou a ser fácil, porque Ele nos convocou para amar uns aos outros como Ele nos amou. Sentiu a diferença absurda do patamar? Se quando você percebe isso, você para pensar, você fala: caramba, olha só. Aí eu entendi que realmente Cristo, maravilhoso, nos trouxe um novo mandamento. Porque a proporção é tão grande a diferença, tão grande, que realmente é um novo mandamento. Mas a gente percebe que tudo se converge, né? Então a gente for crescendo, foi evoluindo, nosso amor vai evoluindo também, ao ponto de a gente chegar e amar como Ele nos ama. O patamar subiu de uma forma assim, né? E a gente, parando assim para pensar, eu tenho a certeza, nós temos a certeza que um dia vai chegar um momento que nós aqui vamos nos amar mutuamente como Jesus nos amou. Mas eu também tenho a certeza que não vai ser nessa encarnação, nem na próxima. A gente vai chegar lá. Nós estamos num processo de evolução. O menino da primeira série, ele não consegue sentar numa aula e assistir uma aula de física, né? Não precisa nem muito longe, né? Uma aula de um aluno do segundo grau. Ele precisa passar pelo estágio e chegar lá, né? E quando a gente chegar nessa época, nós vamos estar todos em esferas luminosas, mas com uma certeza, todos aqui, nós vamos estar realmente a serviço do bem. Isso não tem dúvida. Vamos estar todos a serviço do bem. Por isso, foi uma provocação que o Cristo nos fez no último instante. Ele deixou o último instante para dar esse mandamento maravilhoso. Porque aquele amor incondicional, um exemplo da mulher que ia ser apedrejada, ele chegou lá e não deixou. A Torá dizia: apedreja, ele não deixou. Aquele amor que aquela mulher que estava no poço, ele foi lá no poço quando não podia ir, ninguém podia se aproximar, ele foi lá e conversou com ela como uma igual.
aquele amor que quando ele viu Zaqueu na árvore, ele falou: desce, eu vou jantar na tua casa, eu vou cear na tua casa. Ele foi quando todo mundo recriminava. Ele nos deu dezenas de exemplos disso. Aquele amor que pega as pessoas que não gostariam muitas vezes de nos relacionar e vai ao encontro dela com a parábola. Nos diz. Esse é o amor que o Cristo nos convoca, um amor que exige. Sim, ele é um amor ágape, que eu falei no início, exige doação. Mas todo mundo aqui pode amar um pouco mais, um pouquinho mais. O Cristo nos pediu um pouquinho mais, né? Ele pediu só um pouquinho mais. Mas a gente, para chegar lá, de pouquinho em pouquinho a gente chega. Basta a gente fazer o esforço do hoje, da semana, do dia. E eu falo assim, eu tento não falar de Paulo quando eu vou conversar com mas eu não consigo não falar de Paulo, Paulo de Tarso. Eu acho assim, e ele no capítulo 13, ainda que a carta aos Coríntios, a carta aos Romanos eu gosto muito também, mas a carta aos Coríntios, e eu peguei e vi uma curiosidade. Eu falei assim, caramba, por que o capítulo 13 está entre o 12 e o 14? Claro, óbvio, o 13 está entre o 12 e o 14. Mas por quê? Se o capítulo 12, o capítulo 14 é uma complementação exatamente do 12. Por quê? O que Paulo pensou? Paulo não faz nada por acaso. O que ele pensou em colocar esse capítulo 12 e o 13? Porque o capítulo 12, ele descreve os 9 dons espirituais. Quais são os dons espirituais que a gente tem? Mediunidade, profecia, cura. Os 9 dons espirituais. Ele é descrito no capítulo 12. Eu falei, perfeito. São dádivas que a gente tem que usar a serviço do bem. Todos nós sabemos isso aqui. Já o capítulo 14, ele descreve como usar essas dádivas. Como usar. Ou seja, ele descreveu as dádivas no capítulo 12. Aí quando eu cheguei ali o 13, que eu dezenas de vezes, que eu não consigo parar de ler, aí você vê o 14, caramba, o 14 é a sequência. Podia até ser um capítulo só. Aí eu paro, por quê? Aí você vai, aí eu fui tentar buscar para tentar entender. E o capítulo 13 é exatamente a carta aos Coríntios. Aí você vendo, analisando tudo, o que é que eu percebi? Que a gente sabe que Paulo, ele fundou várias igrejas. Ele fundou a igreja dos Romanos, Coríntios, Efésios. Ele fundou dezenas de igrejas. Foi apedrejado em todo lugar que ele foi, né? Mas aguentou o rojão e fundou as igrejas todas que tinha que fundar. E ele mandava, através de cartas, ele se comunicava com essas igrejas, conectava em outros lugares. E essas cartas hoje nós temos, um presente que eu falo de Deus para a gente ter essas cartas de Paulo hoje conosco. E ele escolheu o Coríntios para poder falar exatamente do capítulo 12 e 13 e 14, porque tinha uma peculiaridade. Coríntios era uma comunidade, porque você pensar de uma comunidade para outra, tem mudança de um centro espírita para outro, tem mudança de uma cidade para outra, mas Coríntios tinha uma peculiaridade. Coríntios, ele escolheu ela, eu vou explicar para vocês por quê. Porque Coríntios não conseguia utilizar corretamente os dons. Era a única de todas elas que não conseguia, que ela utilizava, ela se fazia utilizar de todos os 9 dons, todos os 9 você encontrava em Coríntios, mas ela não utilizava corretamente nenhum dos 9. Então, Coríntios, por quê? Era uma cidade rica, portuária, né? Múltiplas culturas em Coríntios, e uma cidade mística também, e que ela tinha muito do culto do profano também. A igreja de Coríntios, ela estava muito deturpada. Tinha até o caso de um dos representantes da igreja, que ele tinha um caso com sua madrasta. Era uma igreja bem bagunçada nessa época, mas era uma igreja rica, e era a igreja mais próspera até então. Nem a de Roma era tão próspera como a de Coríntios. Por isso que ele colocou o capítulo 13 no meio. E ele falava assim, mesmo com uma igreja corrompida moralmente, ele tentou trazer, mostrar um exemplo. Quando ele colocou a carta aos Coríntios no meio, ele nos trouxe um exemplo, porque ele escreveu: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, o famoso capítulo 13, sem amor, eu nada seria. Aí a ficha cai, porque lá tinha todos os dons, mas não tinha uma coisa: amor. Todos os dons tinham, da profecia, mediunidade, cura, todos tinham, mas não tinha amor. Sem amor, eu nada seria. Ainda que eu falasse, nos homens, sem amor eu nada seria.
E todo trabalho, qualquer trabalho, sem amor, ele é nulo. E Paulo, olha só a inteligência de Paulo, colocou de propósito para nos chamar a atenção, naquela época e até hoje, o porquê do capítulo 13. Né? Hoje ainda existe uma forte desconstrução da família. Se a gente for falar, existe uma forte desconstrução da família. Nós saímos de famílias que antigamente eram famílias, como minha mãe, por exemplo, se ela olhasse para mim, estava uma visita em casa, eu falasse alguma coisa, ela olhasse para mim, eu falei, pronto, me lasquei. Já me ferrei, já ficava moído, quietinho, e eu não falava mais nada, saía, se eu estivesse na mesa feito alguma coisa, já estava esperando que quando a visita saísse, eu estava ferrado. Minha mãe, ela, então, terminava daquele jeito. Nós saímos de uma família assim, para uma família como são hoje, as famílias permissivas. Por quê? Às vezes, no desafio de buscar, de amar um pouco mais os seus filhos, não ter aquele pai ou aquela mãe rigorosa, mas de amar um pouco mais, criou-se um infantilismo na educação dos filhos. São famílias, que eu vou dizer assim, que são incompetentes e preguiçosas. Por quê? Porque quando os filhos muitas vezes chegam na escola, e eu estou hoje eu mando até o WhatsApp, mãe, a professora gritou comigo. Mãe corre na escola para brigar. Quando o professor, quem for professor aqui vai entender muito o que eu estou falando, quando o professor tenta amar um pouquinho mais e tenta pôr limites que a mãe e o pai deveriam ter colocado e não colocaram, a mãe sai correndo na escola para brigar com a escola, brigar com o professor, criar um problema, ou o pai, porque ele pensa que o filho com certeza é um santo, um índigo, um cristal, que o filho está acima de tudo, está correto. Ele vai lá e desconstrói ainda o que aquele que tentou amar um pouco mais, tentou fazer o papel que o pai deveria ter feito e não fez. Aí você pensa, Paulo nos diz, né? Trazer mais um pensamento de Paulo. Tudo é permitido, ele nos diz, né? Mas nem tudo me convém. Hoje, isso é ensinado para as crianças? Não, antigamente era. Só dos pais. Hoje, meus irmãos, os pais querem ser amados de forma desesperada, estão desesperados para ser amados pelos filhos. Você me ama, tá? Oh, meu filho, você ama o papai, você ama a mamãe, é sempre aquele desespero para ter amor. Isso hoje. Antes, os pais exigiam uma coisa dos filhos, respeito. Vou contar para mim uma historinha de que quando eu estava lembrando comigo, por exemplo, um dia eu não gosto de chuchu, não gostava de chuchu, hoje eu gosto. Eu não gostava de chuchu. Aí minha mãe fez uma sopa e tinha chuchu na sopa. Eu peguei, comecei a separar, comia cenoura, comia batata, comia coisa. Aí o chuchu eu fui empurrando de lado. Ela olhou para mim na mesa, eu e minhas duas irmãs, ela falou, você vai comer. Aí eu peguei, olhei para ela assim, falei assim para ela, virei para ela, mas mãe, só não gosto disso, você vai comer. Calou, não falou mais nada. Né? Vou deixar de lado, malandro, né? Vamos deixar de lado aqui, depois eu dou um jeito nesse prato. Fui deixando de lado, peguei o prato, saí. Quando eu cheguei perto para jogar fora, no cestinho de lixo, ela, ei, aí o que foi? Volta para a mesa e espera. Vocês duas já podem levantar. Eu esperar o quê? Volta para a mesa e espera. Corri para a mesa, fala duas vezes. Sentei na mesa. E vi minha mãe bem tranquilamente pegando chuchus, 3 chuchus descascando. Pegou um chuchu, um pedaço de chuchu cru, cortou ele em 4 pedacinhos. Pegou os ossos, e olhando para ela e falei, não, ela está fazendo isso. Ela não está fazendo isso. Colocou na panela o chuchu, preparou o chuchu, trouxe para mim, colocou no prato, fez aquele prato já meia hora na mesa, desesperado, já só de sentir aquele cheiro. Ela fez aquele prato recheado e colocou os 4 em cima. Começa pelos 4. Eu falei assim, mãe, maravilha, né? Depois a senhora quer ser amada. Ela pegou, olhou para mim, não se preocupe, de jeito nenhum, eu não faço questão nenhuma que você me ama. Sabe por quê? Porque o amor, filho, é uma opção, é uma escolha. Eu escolhi amar você, indiferente do que você faça, do que aconteça, eu vou te amar sempre. Mas você, é uma escolha que você tem que fazer, não agora, com 12 anos, agora, né? Você não tem com o amor um sentimento maduro. Então, mais tarde você vai escolher se me ama ou não. Mas eu não abro mão do respeito. Coma. Bicho larga. Comi tudo que parecia que papai gostoso no final.
todo, você estava com fome, não estava? Ai, a fome veio, comi tudo. Aí, por quê? Você para ver, o amor realmente não é uma coisa, é uma escolha. Porque o amor é um sentimento que ele precisa de algumas coisas antes. Ele precisa do respeito, da confiança, ele precisa da admiração, ele precisa de outros sentimentos que uma criança vai desenvolvendo ou amando pelo pai, para depois ele poder dizer que eu amo. Não amor de boca para fora, né? E então o que acontece? Antes, antigamente, os pais não pediam amor, eles só exigiam respeito. E exigindo respeito, eles conseguiam o quê? O amor e a admiração, e o amor e o respeito, porque eu amo profundamente minha mãe, e amo profundamente meu pai, por cada tapa que levei, por cada cinto que levei, por cada chuchu que comi, por cada não que recebi. Mas hoje, os pais, de forma infantil e insegura, toda regra tem exceção, mas de forma infantil e insegura, não se fazem respeitar. Chega no restaurante, o filho que escolhe o lugar que vai sentar, não é ele, senta ali. Minha mãe olhava para o lugar, sabia que ali era onde ele ia sentar, não tinha que negócio de escolher lugar não. Hoje em dia os filhos domam, e eles ficam implorando, você ama papai, implorando amor. Com isso tudo, sabe o que acontece? Eles não conseguem no final, nem amor, nem respeito, porque eu desconheço amor sem respeito. Se alguém conhece amor sem respeito, eu não conheço. É base para o amor. Passando nisso, pensando nisso, eu vou dizer, aquele pai e aquela mãe que é o chato, que é o bruxo, agradeça. Você é o chato com seu filho hoje, agradeça, porque no futuro, quem vai agradecer é ele. Seu filho que vai agradecer por você ter sido chato ou bruxo, e vai dizer, com certeza para você, eu espero em Deus, conseguir educar meus filhos, como você me educou. Eu peguei e falei assim, isso encaixa perfeitamente no que ele está colocando, o amor a mais. Porque se ele não fez isso agora, se teu filho não te agradecer agora, não te falar te amo agora, você vai ter a certeza que no futuro ele vai falar. Ele vai dizer. Agora, se você pai não fez isso até agora, existe uma coisa chamada reintegração de posse afetiva. Faça, nunca é tarde. Seja pai. Os filhos gritam por isso. Imploram, eu quero pai, eu quero limite. Isso é natural, isso é da natureza humana. Não cometam aquele aborto afetivo que fala, você tem um filho para não ir para um umbral, mas depois você não está nem aí para ele. Eduquem. Nunca é tarde para se colocar o limite. Nunca é tarde. Depois de adulto, aí passou o tempo. Tem até uma historinha, mas eu não vou contar agora pelo tempo. Dá até para falar de um colega que ele foi pegar os filhos que estavam voltando da Disney, 3 filhos da Disney. Quem conta essa história é Rossano Klinge. Foi buscar 3 filhos da Disney, o amigo dele estava voltando, o Rossano é psicólogo, né, tudo. Então o filho estava, ele falou assim, Rossano, a gente mora aqui na Paraíba, que é 90 km, João Pessoa, 90 km de Recife. Vamos em Recife comigo buscar meus filhos, estão chegando nos Estados Unidos da Disney. Aí o Rossano pegou e olhou assim, ele deve estar louco para agradecer, para vibrar. O Rossano olhou assim e falou, nossa, eu vou, que vai precisar de mim. Foi com ele. Chegou lá, pegou os filhos chegaram no carro, cabelo arrepiado, 8 horas de viagem, 10, 12 horas de viagem, aquele negócio todo, com as malas 32 quilos colocou no carro. Daí o pai perguntou, e aí, como é que foi? Normal, pai. Mas vocês passearam muito? Normal, pai. Aí ele pegou, parou, e compraram muita coisa? O outro, normal, pai, normal. Aí ele parado assim, olhou para Rossandra, aí pegou, virou e disse assim, mas, e vocês compraram uma coisa para mim? Que isso, pai? Hoje é meu aniversário. E tu não comprou nada pro pai, nem tu, começou a empurrar pro outro. Ele olhou para a Rossandra já baixou a cabeça, né? Já viu que dali só era o começo. Aí ele pegou, virou assim e falou assim, é fogo mesmo, o pai falou. Vocês não lembram do pai dele, não lembram de nada. Não sei o que, começou aquele discurso, eu era pobre, eu não sabia, meu pai viajar para fora, eu nunca viajei, eu fui sair do estado da Paraíba com 40 anos de idade, e já vem aquele discurso de pobretão, eu não tenho culpa se seu pai era pobre. Virou, parou, olhou para Rossandra, o que é que eu faço agora? Rossandra virou e disse para ele, reintegração de posse afetiva. Se fosse seu pai, você tivesse falado tudo que eles falaram para o seu pai, o que é que ele faria? Um filho de 16 ou 17 ou 18 anos.
o que você faria? Ele não tinha mais nem queixo. Ele pegou, virou para ele assim: você está esperando o quê para reintegrar a posse dos seus filhos? Para ser pai, que você não foi há 18 anos para o mais velho. Virou a mão dentro do carro. Pá! O carro quase bateu. Quando o carro bateu, os filhos já assustados, nunca viu o pai fazer isso. Agora é o seguinte: vai todo mundo para casa, tem mais 30 dias de férias, está todo mundo de castigo, os 3 de castigo, as malas estão confiscadas. Que isso, pai? Pensando o quê, pai? Que isso? Pensando o quê? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Meu pai não tem dinheiro, mas eu tenho. Vocês não têm. Nem meu pai, nem vocês têm dinheiro. Então vocês vão agora para casa de castigo, não saem, e as malas só vão abrir daqui a 3 meses. Aí ele disse que ele vibrou assim, né? Aí reintegrei a posse. A partir de agora vai ser assim. Reintegração de posse. Pergunta: depois esses filhos vão, quando eles lembrarem disso, como é que eles vão, quando eles com os filhos dele, como é que eles vão olhar para o pai? Com raiva porque o pai deixou eles 3 meses sem abrir a mala, porque deixou eles lá? Como que eles vão olhar? Né? Tem uma situação que é muito legal, uma passagem da época do Cristo. O Cristo, Marta era irmã, vocês vão lembrar, de Maria e de Lázaro. Vocês lembram da história do Cristo com Lázaro, que as 2 irmãs correram para ele ressuscitar. Marta era irmã de Maria e Lázaro. Marta, ela depois que o Cristo desencarnou, quando Cristo faleceu na cruz, ela sentiu um aperto muito grande no coração e sentiu uma necessidade muito grande de amar um pouco mais. O que eu posso fazer? Ela falou com Maria, falou com Maria, irmã dela, Maria Santíssima. O que eu posso fazer para fazer um pouco mais, tendo visto tudo que eu aprendi e que eu ganhei de conhecimento tendo convivido com Jesus? Ela pensou: já sei. Quem são os mais renegados da sociedade? Quem são os mais largados da sociedade? São os leprosos. Naquela época, existiam vários leprosos. Eles eram tratados pior que o bicho. Eles andavam com um sino no pescoço para fazer barulho, para anunciar que eles estavam vindo, para as pessoas desviarem e passarem por perto. Então vai ser com eles que eu vou ter. E Marta começou, na sua grandeza espiritual, a ir nos vários leprosos e falar com todos eles. Chegava com um e falava, aí trazia comida, trazia comida, pão, mel, trazia tudo que ela podia, carregava, chegava com eles, distribuía, conversava, levava a palavra do Cristo para todos eles. Com todo amor, pegava eles na mão, abraçava, levava perfumes para diminuir aquele sofrimento do odor que eles pediam, e tratava eles com todo aquele amor, Mas tinha um chamado Tariq Azam, que sempre recusou. Ele virava de costa, deitado nas costas, ela chegava para falar com eles, ele virava, ele: sai de perto de mim, eu não acredito nesse seu Jesus, nesse seu Deus aí não, sai de perto de mim. Ele tinha um coração completamente revoltado com tudo que estava acontecendo, porque ele estava leproso, ele tinha uma família, uma certa posse, uma certa situação, o pai dele tinha dinheiro, tudo. Quando ele pegou lepra, a família o largou lá, o abandonou, e ele era revoltado, tinha tudo, passou a não ter nem comida, e desprezava muitas vezes até a comida que Marta trazia. Marta, então, como ela era bastante evoluída, ela pediu a Deus, começou a pedir a Deus, ela tentava bem, que não incomodava ela. E ele dizia: você não é leprosa, você não pode falar o que nós sentimos se você não tem o que nós temos. Não escuto você. Falar de Deus e de Jesus é muito fácil para quem não tem o que nós temos aqui. Marta pegou, saiu nesse dia com o coração muito oprimido e passou a todo dia em suas orações pedir a Deus para que ela tivesse hanseníase, tivesse lepra. Todos os dias ela pedia: Pai, me conceda a graça da hanseníase, da lepra. Eu preciso conversar com Tariq de igual para igual. Pai, todo dia ela pediu. Certo dia, ela já com uma certa idade, ela acordou de manhã e viu umas manchas no seu braço. Ela olhou para as manchas no braço, correu, foi no jardim, pegou um espinho. Quando ela colocou, que ela não sentiu, começou a cair lágrimas no olho, uma efusão de alegria. Imagina, a alegria porque ela tinha conseguido ter lepra, hanseníase. A água escorria de contentamento e de felicidade. Ela não esperou, ela só ia à tarde. De manhã pegou as coisas, reuniu, correu e chegou lá.
Todos perceberam a alegria, o olho radiante dela, brilhando. Ela trouxe o pão, ela falou com mais amor, ela abraçava com mais efusão ainda, cada um deles. E sem Tarik era o último. Ela deixava o pão dele lá e ia embora porque ele só comia depois que ela saísse. Ela chegou perto dele. Tarik, ele, não vem perturbar não quero saber nada não. Tarik, olhe para mim, eu estou mandando. Ela nunca falou assim. Olhou para ela, essa doida aqui agora. Olhou para ela, quando ela olhou para ela assim, Jesus te ama. Eu não acredito em Jesus. Você acredita, você vai acreditar. Eu não acredito. Ela, quem está lhe falando, João, é uma igual a você. Ele parou. Jesus te ama profundamente. Profundamente. Você é um filho muito querido de Deus. Um irmão muito querido. Jesus te ama profundamente, como eu te amo profundamente. Ele arregalou o olho quando ele viu aquilo, em choque. Ele viu aquilo, começou a chorar compulsivamente. O amor, todo aquele ódio, aquele ressentimento, aquela raiva, aquele rancor se esvaiu, porque nada pode com amor. Nada pode com amor. A ágape é aquele amor que se doa. Ela chegou emocionada, falou: me deixe, abriu um braço. Ele pulou nos braços dela, se abraçou por alguns minutos. Ele não sentiu mais dor, sentiu-se leve, e falou no ouvido dela. Ela era conhecida como mãe dos desesperados. Ele virou no ouvido dela e falou assim: mãe, me fala um pouco desse Jesus que eu nunca quis ouvir, desse Jesus maravilhoso que te trouxe aqui, que te fez nos amar tanto, me amar tanto, mesmo com todo o meu ódio e revolta. Será que eu tenho tempo ainda de amar esse Jesus? Ela, abraçada com ele, chorando também, falou para ele: Tarik, Jesus, o nosso Pai, nenhum deles nunca desiste. Nunca desiste. O amor deles por nós é infinito. Quando ela falou isso, ele parado, tomado, e nós percebemos que o amor é o único sentimento que tem a capacidade de multiplicar. Todos ali choraram naquele ambiente, percebendo Tarik abraçado com ela, vendo. Então nós temos que sim amar um pouco mais, multiplicar. Porque Marta, ela amou um pouco mais. E eu vou falar para vocês um negócio. Nós conhecemos Tarik Aziz, ele está encarnado nesse momento. Ele é um brilhante palestrante. Brilhante. Frederico Menezes. Se vocês entrarem no YouTube, quem não o conhece, esse homem falando de Jesus, é impossível não chorar. Ele conta a história dele. Essa história que eu contei é contada por ele próprio. Ele contando é uma forma, é um negócio. Frederico Menezes. Marta, alguém tem dúvida que ela amou um pouco mais? Não. E Jesus nos ensina no Romanos 5. Ele nos ensina não somente a agir como ele, mas ele ensina mais, ele ensina principalmente a reagir como ele, porque agir a gente se programa, mas reagir como Jesus, quando vem alguém que grita com a gente de surpresa, você reagir, quando alguém xinga você de surpresa, quando alguém diz que você é mentiroso de surpresa, reagir como Jesus. Agir é muito mais fácil do que reagir, e 90% da nossa vida é reação, não é ação. Então nós temos que aprender assim, a reagir como Jesus. Isso é amar, quando a gente treinar isso. Disciplina, igual nos para Chico. Quando a gente tiver disciplina para reagir, para segurar, para se conter, a gente está amando um pouco mais. Porque quando nós viemos aqui para esse centro, para esse local, nós estamos procurando, sim, todos nós amamos um pouco mais. Quando a gente segura a nossa língua quando alguém xinga a gente, quando a gente escuta alguém que precisa ser escutado, quando nós educamos nossos filhos e eles gritam com a gente, saem de perto da gente, com raiva da gente, e o nosso coração fica dilacerado, nós estamos amando um pouco mais. Quando nós toleramos algumas coisas de nossas famílias, de nossos amigos, nós estamos amando um pouco mais. Quando nós respeitamos os nossos pais, nós estamos amando um pouco mais.
quando nós não desistimos do trabalho do bem, nós amamos um pouco mais. E nós, que aqui já acordamos um pouco, porque senão não estaremos aqui, estaremos com muitas consciências que estão por aí rodando e não despertaram ainda para esse amar, sequer para o amar um pouco mais. Temos o dever, todos nós, misericordioso, de sairmos daqui, nesse momento, revigorados, fortalecidos, para voltarmos para nossas famílias, ao nosso trabalho, para nossas casas, dando o nosso melhor, amando um pouco mais, porque nós não vamos esquecer jamais a promessa que Ele nos fez, que nós somos o quê? A luz do mundo, o sal da terra, que nós possamos iluminar as consciências um pouquinho que a gente já recebeu, aquele amigo, aquele outro, aquele colega, um pouquinho, que nós possamos dar o tempero da vida para as pessoas que estão com desesperança. Quanta gente com desesperança ao nosso lado, porque o Mestre conta conosco, para amarmos um pouco mais. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos.